Está no ar o Semear MS, para quem vive e ama o campo. No programa de hoje você confere. Mato Grosso do Sul zera o ICMS sobre 6 produtos agrícolas com o objetivo de estimular a diversificação das lavouras no estado. Morango do Amor, veja como é produzida a fruta dessa receita que ganhou o coração dos brasileiros. No bate-papo com o produtor, nós vamos conhecer o programa MS Mais Seguro, que monitora mais de 15 mil propriedades rurais em Mato Grosso do Sul. E mais, conheça Júlio Salton, pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, que é referência nacional no manejo e conservação do solo. Tudo isso e muito mais agora no Semear MS. O governo de Mato Grosso do Sul zerou o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre 6 produtos agrícolas, com o objetivo de estimular a diversificação das lavouras no estado. Carinata, chia, gergelim, grão de bico e linhaça passam agora a integrar a lista dos itens isentos do imposto nas operações internas. Veja na reportagem. O decreto publicado no Diário Oficial do Estado beneficia 6 novas culturas agrícolas com a isenção do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços nas vendas dentro do território sul-mato-grossense. A medida vale para carinata, chia, gergelim, grão de bico, lentilha e linhaça. Nós temos hoje uma área plantada de 4 milhões e 500 mil hectares de soja. E a gente vem tendo, nos últimos anos, um plantio de 2 milhões a 2 milhões e 200 mil hectares de milho. Então nós temos uma área de aproximadamente 2 milhões de hectares que a gente precisa ocupar, seja ela com culturas que já vêm sendo trabalhadas, como no caso do sorgo, a gente tem um plantio de aproximadamente 300 mil hectares de sorgo, mas também a gente pode ocupar com trigo, com milho, e essas novas culturas, que são na verdade culturas que a gente não tinha previsão de plantio aqui no estado, e as indústrias vieram procurar os produtores e começou a ser uma alternativa. Essas culturas elas passaram a ser uma alternativa, principalmente de melhoria de ganho, A gente sabe que no caso do milho safrinha, devido ao custo de produção e ao preço de mercado, muitas vezes o produtor não tem lucro. Então, além de ser uma alternativa para áreas onde o milho safrinha não poderia ir, por são áreas marginais, a gente tem também culturas que vão ser uma alternativa econômica para o produtor, que para a possibilidade maior do produtor ter lucro com essa atividade. A cobrança do imposto só acontece quando esses produtos passam por algum tipo de beneficiamento ou industrialização. A ideia do governo é estimular o cultivo dessas espécies, muitas vezes usadas como cobertura de solo, e aumentar a variedade de grãos produzidos no estado. São medidas que não resolvem o problema econômico, porque a cultura tem que ter valor econômico, já garantir um ganho. Mas essa isenção do ICMS, ela é importante para estimular o produtor a plantar, ter um ganho melhor, Então ela é benéfica nesse período de estímulo ao cultivo dessas alternativas. O incentivo fiscal busca tornar essas culturas mais atrativas comercialmente. No caso da carinata, por exemplo, a produção tem se expandido com o apoio de empresas que enxergam nesse grão uma oportunidade de negócio e inovação. Parte da colheita é exportada para a França, onde a matéria-prima é utilizada na produção do SAF, o combustível sustentável usado na aviação. A carinata é uma cultura destinada aí para biocombustível de avião. Então a gente sabe que o mundo necessita de combustível renovável para a aviação no mundo todo. Então na COP16 chegaram à conclusão que eles precisariam diminuir o CO2 da atmosfera. E começariam pelo biocombustível de avião. Então a carinata ela tem como característica a emissão muito baixa de CO2. Quando ela está em queima,
emite apenas 14% de CO2 na atmosfera, equiparando ao combustível fóssil, que emite 86%. Então há uma diferença muito grande aí em relação à emissão de CO2. Em Mato Grosso do Sul, a carinata já ocupa cerca de 10 mil hectares. Com baixa exigência hídrica, é uma opção viável para um inverno seco. Este produtor apostou na diversificação ao perceber que parte da área perderia a janela ideal do milho. Entre as alternativas estão trigo, aveia e a carinata, que surpreendeu pelo desempenho. Para ele, a isenção do ICMS pode incentivar outros agricultores a seguirem o mesmo caminho. Essa foi uma boa notícia da carinata, que veio depois, eu já tinha ela plantada, estava com ela implantada, e veio essa notícia agora que o governo vai isentar o imposto. Eu acredito que isso é um incentivo para que o ano que vem aumente as áreas dessa cultura, que ela é uma cultura que não vem competir nem com o milho, nem com nenhuma outra cultura, porque ela é fora de época. Entendeu? Quando acaba a janela do milho, que começa a janela da carinata. Então eu acho que seria um bom incentivo para o governo, para o Estado, para os produtores, sim. A inclusão dessas 6 culturas na política de isenção atende a uma demanda de entidades ligadas ao agro. Para os pesquisadores, a diversificação de culturas pode trazer avanços importantes na conservação do solo. A diversificação, ela aparentemente ela pode até sinalizar um ganho menor, mas com várias vantagens, né, em termos de estabilidade, né, maior estabilidade para o produtor, a distribuição da atividade agrícola, né, na propriedade, e essa questão de reduzir os problemas, principalmente sanitários, seja de pragas, de solos, de doenças de solo. Então, a diversificação, quanto mais o produtor diversificar, melhor vai ser esses controles. E chegou aquela hora de ficar por dentro dos principais eventos do agro no Brasil. Pegue papel e caneta e anote tudo o que rola na nossa agenda rural. No próximo dia 12, Brasília recebe o HSM Mais Agro, a edição do maior evento de gestão e inovação do Brasil dedicada ao agronegócio. Em debate, os temas que movem o agro 5.0, tecnologia, sustentabilidade, liderança e mercado global. Nos dias 13 e 14 de agosto, Goiânia cedia a 4ª edição do Fisiologia no Campo, um mergulho na fisiologia vegetal aplicada à realidade agrícola. Especialistas, pesquisadores discutem soluções para mais produtividade e sustentabilidade no campo, uma conexão com o futuro da agricultura brasileira. No dia 11 de agosto, São Paulo recebe a 24ª edição do Congresso Brasileiro do Agronegócio, um dos principais eventos do setor no país. Com o tema Agrolianças, o encontro debate o papel do Brasil como potência agroambiental num cenário de mudanças globais, presenças de lideranças, transmissão online e uma programação de alto nível marcam a edição 2025. No próximo bloco, você confere Morango do Amor. Veja como é produzida a fruta dessa receita que ganhou o coração dos brasileiros. E mais, conheça Júlio Salton, pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, que é referência nacional no manejo e conservação do solo. Fique com a gente, o Semear MS volta já! Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporan, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporan, a sua parceira no campo e nos negócios. Estamos de volta para falar de uma delícia que conquistou o paladar dos apaixonados por doce. Você já provou o Morango do Amor? A nova febre gastronômica?
Mas, afinal, como é produzido esse principal ingrediente desta iguaria? Em Campo Grande, uma propriedade oferece uma experiência única, principalmente para os amantes da fruta. Olha, dá para conhecer de perto o plantio, que é orgânico, colher direto do pé e ainda saborear na hora. Assim como no restante do país, o morango do amor caiu na graça do campograndense. Mas o que muitos apreciadores não sabem é que aqui em Campo Grande é possível colher a fruta fresquinha direto na planta e consumi-la na hora. A produção fica no sítio Sagarana, logo na saída da MS 040, sentido Santa Rita do Pardo. Quem nos recebe é o proprietário, João Nogueira, que há cerca de 8 anos decidiu se reinventar na fruticultura, depois de se aposentar. Com a tecnologia que vai avançando e a necessidade de cultivos protegidos, principalmente pelas questões das mudanças climáticas, que hoje exige uma nova tecnologia para se produzir, a gente pensou em se aproximar dessas tecnologias. João aprendeu a lidar no dia a dia com a produção de morangos e investiu no sistema semi-hidropônico. Conheci esse sistema hidropônico no Paraná por volta de 2017 e achei muito bacana, porque aqui você vê, a gente trabalha em pé, você não precisa, a gente que tem uma certa idade, trabalhar agachado é muito complicado. E ele não está sozinho. Além da assistência técnica, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, conta com a companhia do Francisco, seu braço direito. O Senar veio para fazer essa companhia com a gente, né? Nos trazendo as informações que não tínhamos, né? Discutindo tecnologias a serem aplicadas, soluções para problemas, porque todo dia você pode deparar com um problema ainda não conhecido, né? E aí a gente se sente mais seguro. O dia a dia a gente tem que começar a iniciar com a adubação, aí depois no correr do dia a gente vem fazendo a limpeza de alguma folha seca, algum talinho seco, por exemplo esse aqui, né, que já saiu o fruto, aí eu venho mais ele, né, mais seu João, fazendo a limpeza, alguma folhazinha seca e tá sempre atento no morango. A produção tem cerca de 2.500 plantas e, diferente do que vem ocorrendo no setor, aqui a colheita não é mensurada por quilos, pois o objetivo não é a comercialização em escalas, mas sim propor aos clientes uma experiência única sobre o processo produtivo. Aqui ele criou o modelo Colha e Pague e já tem vislumbrado o futuro promissor do frutiturismo na região. Afinal, o trecho já tem virado rota obrigatória para quem deseja fazer esse tipo de passeio no campo. Nós abrimos aqui aos sábados e quando nós temos bastante oferta de morango, aí em outros dias também, para que famílias tragam crianças aqui, venham conhecer a atividade. As crianças gostam muito de ver os frutos, a fruta é linda, né? A fruta é muito bonita, a cultura do morango é bonita. Então a gente abre para que eles venham. E assim nós estamos conseguindo comercializar aquilo que a gente tem, né? E também receber essas famílias. E olha que não é só morango que ele cultiva não, viu? Tem também outras frutas como banana nanica, da terra e até pêssego. Mas e sobre essa febre do morango do amor? Essa onda aí do morango do amor ajuda muito, às vezes até nos dá uma certa aflição, porque aumenta muito a procura e a gente não quer vender muito aqui. Então, quando vem pessoas que hoje, eu não sei quanto que estão vendendo esse morango do amor, mas eu acredito que seja uma atividade lucrativa para quem vende. Então tem muita gente que vem aqui, nosso preço não é caro, e quer levar um monte. E a gente não quer que leve um monte, vai pouquinho, porque aí a gente consegue atender várias famílias, né, que hoje eu tenho, depois que veio essa onda do morango do amor, eu recebo mais de 30 contatos diários para as pessoas querendo vir comprar morangos. Então eu já estou agendando para daqui 2 semanas dessa data nossa, para que eu não tenha, primeiro, um monte de gente aqui, que eu acho que não é viável, e segundo, para que as frutas vão amadurecendo paulatinamente e a gente possa atender a todos. Mas essa febre aí é interessante. Ele dedicou a vida a entender o solo, melhorar sistemas de produção e transformar a agropecuária brasileira com ciência e compromisso. Conheça Júlio Salton, pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, que há mais de 3 décadas contribuiu com tecnologias para um campo mais sustentável.
uma história de paixão pelo agro. Em 1995, nascia nesta área de 25 hectares um dos experimentos mais duradouros da Embrapa Agropecuária Oeste, a integração lavoura-pecuária, coordenada pelo pesquisador Júlio Salton. Ao longo de 3 décadas, o estudo acompanha a resposta do solo a diferentes manejos. Na época era um pouco assim diferente, né? Não comum, que é um experimento de grande tamanho. A gente não sabia quanto tempo ele ia durar, né? Jamais imaginei que hoje, 30 anos depois, a gente ia estar falando disso, né? Mas na época o que mudava era o seguinte, era a dimensão, em vez de ser parcelas pequenas, né, que normalmente se faz experimentos com parcelas pequenas, ou se fazia, né, eram parcelões grandes, totalmente mecanizados, tinha a presença de animais, né, pastejo de animais, pisoteio, trânsito de animais, no sistema de integração lavoura-pecuária. O experimento envolve uma equipe transdisciplinar que acompanhou ao longo dos anos os efeitos do plantio direto, da rotação de culturas e do pastejo nas diferentes estações. E foi observando, né, a transformação biológica do solo. Isso é algo assim que a gente imagina que aconteça, mas ali a gente conseguiu ver e ter números, né, quantificado quanto é essa transformação, como ela ocorre ao longo dos anos, quanto tempo é preciso para que tal coisa aconteça. Nós temos para comparar também uma área de referência, que seria a condição original. Então a gente pensa assim, e há um pensamento comum, né? Ah não, o cultivo degrada o solo, né? E eu digo para você que não é sempre isso que acontece, né? Porque ao comparar com essa área de referência, essa área nativa, original, tem sistemas que pioram, mas tem sistemas que melhoram. Natural do Rio Grande do Sul, Salton chegou a Dourados no início da década de 80, logo após se formar em agronomia pela Universidade de Passo Fundo. Foi aqui que ele encontrou o solo certo para criar raízes e dedicar a vida à ciência e ao desenvolvimento do setor agropecuário. E surgiu a oportunidade, havia na época uma cooperativa agrícola muito importante na região do Rio Grande do Sul, era a antiga Cotrijuí, que estava se expandindo para o Mato Grosso do Sul. Aliás, Mato Grosso do Sul passou a existir pouco tempo antes, né? Então é uma coisa bem assim que despertava interesse, né? Eu fiquei por alguns anos trabalhando na cooperativa e em várias funções, né? Mas uma função que assim chamou bastante interesse, né? Despertou muito interesse, era um trabalho que fazia junto com a pesquisa, que estava numa formação, uma produção de conhecimento muito intensa, e pegar essas informações e levar não só para o grupo técnico da cooperativa, mas também para os associados, os produtores associados. Além de pesquisador, foi gestor na Embrapa e contribuiu para a formação de técnicos e pesquisadores, principalmente através da docência. Salton também participou da criação da Fundação MS, referência em pesquisa no estado. Com mestrado e doutorado em ciência do solo, Júlio Salton acumulou conquistas notáveis. Entre elas, destaca-se sua contribuição no desenvolvimento e adaptação do sistema plantio direto em solo sul-mato-grossense. Salton também foi um dos pioneiros na pesquisa com integração lavoura-pecuária, abordando a diversificação da produção e os efeitos da rotação de cultura para a saúde do solo e da produtividade. O que acontece com essa alternância, né,
de lavoura com pastagem. A gente vê ganhos espetaculares na matéria orgânica, na qualidade física do solo, né? Porque aquelas raízes da braquiária se decompõem, aí a raiz da soja aproveita aqueles canais, se desenvolve, vai a camadas mais profundas, busca água em lugares mais profundos. Então, e a pastagem que vem depois da soja é um super pasto, né? Assim, proporciona ganhos de peso, ganhos da produção de carne muito expressivos. Então, é um ganha-ganha, os dois ganham. Para Júlio Saltão, o futuro do campo passa pela conservação do solo e pelo olhar sistêmico sobre a propriedade rural. Ele defende que produzir com ciência e planejamento é possível, desde que cada decisão respeite a terra e as próximas gerações. Muitas vezes a gente é levado por esse espírito imediatista, né? Não, tem que fazer já, não dá para esperar, eu quero agora, né? Todos nós temos esse tipo de comportamento, né? Mas aí está mostrando que se você tiver a paciência, né? Perseverança, você pode chegar àquilo que você planejou. Né? No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. Nós vamos conhecer o programa MS Mais Seguro, que monitora mais de 15 mil propriedades rurais em Mato Grosso do Sul. O Semear MS volta já. Há 38 anos, sendo parceira do produtor rural e ajudando a fortalecer o agronegócio. Com a Progeporã, você conta com tecnologia, inovação e uma equipe altamente capacitada para melhor lhe atender e ajudar você, produtor rural, a ter melhores resultados. Progeporã, a sua parceira no campo e nos negócios. Começa agora o bate-papo com o produtor e o tema de hoje é o Campo Mais Seguro, a expansão do policiamento rural aqui em Mato Grosso do Sul. E para falar desse assunto, a gente convidou o Tenente Coronel Maurício Pavão, que é da Polícia Militar Rural. Coronel, muito bom dia para você, obrigada por ter vindo, né? E a gente já começa perguntando como é que surgiu o batalhão da Polícia Militar Rural, né? E a função, a missão dele aqui no nosso estado. Muito bom dia. Muito bom dia, Valéria, muito bom dia a todos que nos assistem, amigo produtor rural, amiga produtora rural. Obrigado primeiramente pela oportunidade de estar aqui no programa Semear hoje, falando com você, amigo produtor rural. O Batalhão Rural, ele vem originário da Patrulha Rural, que foi um projeto da Polícia Militar, que se tornou um programa de governo na gestão do governador Reinaldo Azambuja e na gestão do atual governador Eduardo Riedel. Ele transformou a Patrulha Rural em um batalhão, em um grande comando de policiamento rural. O que isso mudou da antiga Patrulha Rural para hoje, da forma que está com o batalhão? Nós temos um comando centralizado em Campo Grande, com 4 companhias espalhadas pelo estado, inclusive uma das companhias da sede é aqui em Dourados, que coordena todo o Cone Sul do estado, com mais de 30 cidades. E nós temos um comando único em Campo Grande, então, para padronizar protocolos. O mesmo atendimento que o policial realiza em Corumbá, realiza em Amombá, em Mundo Novo, na questão da visita técnica, da visita solidária, que nós vamos estar falando depois no bate-papo, e especializa o efetivo. Então, todo o efetivo do Batalhão Rural hoje, ele é especializado no atendimento ao homem do campo. E uma situação que chama bastante atenção, Coronel, é o programa, Campo Mais Seguro. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona esse programa. Então, o programa Campo Mais Seguro do governo do estado, inclusive ele faz parte do contrato de gestão da Polícia Militar com o governo, um compromisso que a polícia fez com o governo, um contrato assinado de fazer entregas de serviço. O ano passado, o primeiro ano do Batalhão 2024,
nós tínhamos a meta e cumprimos de 20 mil ações de policiamento rural no estado. E para este ano 2025, com o investimento do governo do estado, com novas viaturas, nós recebemos 36 novas viaturas na cor marrom. Então a viatura marrom que você vê andando nas áreas rurais pertence à Polícia Militar Rural. E nós recebemos também um apoio de efetivo. Mais de 30 novos policiais da última turma vieram para a Polícia Rural, para o nosso batalhão. Então com isso nós conseguimos fazer um planejamento para que este ano realizemos 35 mil ações de policiamento rural, com um acréscimo então de 75% comparado ao ano anterior. Isso só é possível com esse forte investimento do governo. O programa Campo Mais Seguro, ele consiste num trabalho preventivo realizado em todas as propriedades do estado, cadastrando as propriedades, estreitando os laços com os produtores, então facilitando a troca constante de informações por meio da nossa rede de vizinhos em alerta, que é um grupo de WhatsApp setorizado em cada cidade, que a Polícia Militar Rural administra esse grupo, para a troca de informações na área de segurança pública, e tem permitido grandes resultados de apreensões de combate ao crime com base nessa troca de informações constante. Coronel, e como é que faz para se cadastrar o programa, né? E como é que funciona o monitoramento dessas fazendas? Certo. Como que funciona o trabalho do Batalhão Rural hoje? Nós visitamos a propriedade, primeiramente. Pela primeira visita, a propriedade não nos chamou, por exemplo. Nós visitamos a propriedade. Se o produtor tiver um tempo para nos atender com mais calma, não for atrapalhar o manejo diário dele, a gente fica em torno de 1 hora na propriedade e realiza uma visita técnica. Na visita técnica, nós vamos cadastrar a propriedade num sistema de georreferenciamento, com as coordenadas geográficas, para facilitar um acionamento futuro, uma chegada rápida naquela propriedade. Nós vamos colocar o nome de todos os funcionários, fotos, e aí a gente faz a checagem do funcionário. Foto da marca de gado, foto do implemento agrícola, marca, e realizamos uma inspeção na propriedade para dar dicas de segurança de como o produtor pode melhorar a sua propriedade para reduzir a chance de ser vítima de um crime. Então, por exemplo, a gente orienta a iluminação da propriedade tem que ser na parte externa iluminada da sede e a parte da sede mesmo desligada as luzes à noite. Assim você vai enxergar um suspeito e o suspeito não vai enxergar os produtores, não vai enxergar a família que está ali. O armamento, nas sedes que tem arma, a arma não pode ficar exposta, ela tem que ficar dentro de um cofre adequado, e nós fornecemos essa especificação técnica de que tipo de cofre tem que ser, trancado, e somente o dono ou uma pessoa de confiança pode ter acesso. Outras dicas como ter a porteira fechada ou cadeada, e muitos perguntam para nós, mas por que eu vou ter uma cerca em volta da propriedade, sendo que na área rural, se o bandido quiser, ele pula a cerca? Vou lhe responder, porque assim a gente atrasa e dificulta o bandido na ação delituosa, e este atraso, às vezes de segundos ou de minuto, permite que a polícia chegue no local e prenda eles em flagrante. Então a gente dificulta para ganhar tempo. E uma série de outras informações, câmeras de segurança, iluminação, qual é o tipo de câmera. Tivemos alguns casos de pivôs de irrigação sendo furtados, a fiação, os maquinários, né, nas fazendas que fazem irrigação. Como que eu resolvo isso? Então nós temos uma cartilha técnica também, ensinando e explicando o produtor que tipo de câmera ele deve utilizar, que tipo de iluminação ele deve utilizar, que geralmente fica próximo dos rios, os pivôs de irrigação. Então nós temos uma série de material, de cartilhas, e nós entregamos lá nessa visita técnica, e a partir daquele momento o produtor passa a fazer parte do programa Campo Mais Seguro, do governo do estado. E depois nós continuamos realizando visitas comunitárias para saber se está tudo bem. Está tudo bem na sequência. Se acontecer um crime, nós temos uma visita solidária, que daí é para tentar realmente dar uma resposta para o produtor do que aconteceu, uma resposta repressiva em conjunto com as demais forças de segurança pública. Todas essas mudanças, Coronel, né, que acontecem na fazenda através aí das orientações da Polícia Militar Rural, é isso que faz com que vocês consigam aí localizar, né, os bandidos tão rapidamente como a gente tem visto aí nas últimas operações? Sim, eu acho que a parceria com o produtor rural, tenho certeza disso, é o grande diferencial do nosso trabalho. Hoje a troca de informação ela é constante e o produtor ele sabe para quem informar, que são os policiais rurais que trabalham naquela região. Os policiais são fixos em cada cidade, então sempre é o mesmo policial que vai estar atendendo, que conhece a rota,
que conhece as fazendas e conhece os produtores daquela região. Nós temos um exemplo, o ano passado lá em Corumbá, que aconteceu um latrocínio e rapidamente as forças policiais fizeram um cerco e 3 horas depois os criminosos estavam presos. Essa velocidade se dá pela troca de informação constante. Tivemos um outro caso, uma pessoa também na região do Pantanal, amedrontando as fazendas, né, com arma, dando tiro. Ele tinha cometido um homicídio, né, tinha matado uma pessoa e estava fazendo baderna, digamos assim. E a Polícia Rural abordou ele e conseguiu, ele reagiu à abordagem, atirou contra os policiais, estava armado, né? E infelizmente ele foi alvejado e veio a óbito. Mas a Polícia Rural, ela é uma polícia extremamente comunitária, próxima da população, mas também pronta para dar uma resposta à altura se precisar. A gente percebe aí uma grande movimentação, né, da Polícia Militar Rural no estado todo, né, Coronel? E aí, para o produtor rural que está em casa poder entender melhor o que vai mudar na fazenda dele, além de todas as orientações, né, que a Polícia Militar Rural fala para ele, olha, tem que mudar aqui, tem que mudar ali, para garantir melhor segurança. O que mais muda naquela propriedade quando o produtor decide, olha, vou fazer parte do cadastro rural. Polícia Militar Rural? Então, nós temos uma central de monitoramento lá em Campo Grande, são telões enormes com um mapa do estado todo, e lá nós temos registrado em um dos telões todas as propriedades cadastradas no nosso programa hoje. Hoje nós temos 15.200 propriedades cadastradas no programa Campo Mais Seguro no estado, e nós temos um pontinho verde lá em cada uma dessa propriedade. Nós conseguimos mapear e verificar os locais onde temos menos propriedades cadastradas para direcionar o policiamento preventivo, e aonde tem a propriedade, ela recebe a visita constante da Polícia Militar Rural. O fato dele estar cadastrado no programa facilita muito para um acionamento. Então, por exemplo, eu estou com uma situação suspeita aqui na minha propriedade ou na propriedade do meu vizinho. Quando ele ligar para nós, ligar para a nossa central de informações, que foi esse número que eu passei, o nosso policial, a nossa central, vai direcionar a viatura mais próxima, e essa viatura ela já vai acessar o aplicativo e no banco de dados ela já vai ter as coordenadas geográficas para chegar lá. E isso é fundamental, porque o tempo de deslocamento do policial vai reduzir ali em 5 minutos, em 10 minutos. Se ele não tivesse essa informação, ele ia ter que procurar a propriedade. Sim. E às vezes não tem uma rota que chega direto para a propriedade, tem que desviar de algum local, tem que ligar para alguém para saber como é que chega, por exemplo. Sim. E se a propriedade está cadastrada, ela já está georreferenciada, já tem um mapa para ele chegar lá pelo GPS mais rápido. 3 minutos faz uma diferença absurda para a gente. Sim. No resultado, às vezes, de prender alguém em situação flagrancial. Fora também, né, Coronel, que a Polícia Militar Rural ela vai ter todo também os nomes dos funcionários. Isso. Que são da fazenda, enfim, ela tem todas as informações que são necessárias para fazer esse acompanhamento, né? Exatamente. Reduzindo aí o tempo de trabalho, do tempo de resposta. E nessa sua pergunta, eu queria destacar a parceria que nós temos com a Iagro. Nós temos um trabalho em conjunto com a Iagro para fazer o monitoramento do transporte de gado no estado, nas GTAs, né, Guia de Tramitação Animal, Transporte Animal. Quando o gado está se deslocando, a gente tem alguma situação às vezes suspeita ou diferente, a gente realiza também a abordagem em apoio com a Iagro. Nós temos policiais dentro da Iagro trabalhando. E também eu gostaria muito de destacar o trabalho da FamaSul. A FamaSul, ela que congrega e representa todos os sindicatos rurais do nosso estado, ela está totalmente alinhada com o trabalho do Batalhão Rural, nos apoiando desde o início, desde a criação da Patrulha Rural. E queria aqui mandar um abraço para o meu amigo Marcelo Bertoni, o presidente, o Fred e toda a equipe lá da FamaSul. E o trabalho brilhante que eles fazem de abrir as portas para nós dos sindicatos rurais. Então a FamaSul, ela permitiu que o ano passado nós estivéssemos fazendo reuniões em 34 sindicatos rurais do estado, a grande maioria, nós temos 64, então quase a metade e mais a metade a gente fez reuniões já. E nessas reuniões nós damos capacitações para os membros da diretoria e para todos que estão presentes, que querem vir, sobre orientações de segurança, sobre como se cadastrar no programa, tiramos dúvidas de determinada situação que está ocorrendo naquela região, criamos protocolo e passamos para eles. Então, agradecer à FamaSul
e a IAGRO por esse trabalho em conjunto, além da Deleagro, que é a delegacia que também nós trabalhamos em conjunto. É importante destacar, como o senhor falou mesmo, né, que é um trabalho que funciona no estado inteiro. Isso. E aqui, né, no programa Semear MS, é gravado na região da Grande Dourados. Queria que o senhor falasse um pouquinho como é que está sendo esse trabalho aqui na nossa região, se os produtores rurais estão aderindo. Sim. Dourados é uma cidade privilegiada, né, por vários motivos, e na polícia não seria diferente. O Batalhão de Polícia Militar Rural está dividido em 4 grandes companhias. Então nós temos uma na sede em Campo Grande, responsável pela região central do estado, uma companhia que é responsável pelo Bolsão e Norte, sediada em Três Lagoas, uma outra companhia responsável pelo Pantanal, sediada em Aquidauana, e uma companhia responsável pelo Cone Sul, sediada aqui em Dourados. Então Dourados ele é a sede da nossa companhia, que coordena os trabalhos de todos esses municípios aqui da região. São 33 municípios que o comandante, Capitão Frais, da companhia, coordena aqui de Dourados. Então, em Dourados, por ser uma região muito produtiva, nós temos um alto número de produtores cadastrados no programa e nós estamos constantemente participando de eventos, tanto no Sindicato Rural de Dourados, que nós já viemos algumas vezes, como também de todas as exposições, feiras agropecuárias. Nós estamos com stand nas feiras à disposição do produtor para tirar dúvidas. E, produtor, se qualquer cidade do estado que você for, nos procure o stand do Batalhão Rural. Lá, além de você se cadastrar, vai receber também os folders que nós temos aqui, com dicas de segurança, com dicas de prevenção a incêndio. Coronel, quero agradecer a sua presença aqui e desde já convidá-lo, né, para outras entrevistas tão esclarecedoras como essa. A gente quer muito acompanhar o trabalho da Polícia Militar Rural, né, tanto a nível de estado como aqui na nossa região da Grande Dourados. E desde já se sinta convidado. Muito obrigado pela sua entrevista aqui para a gente, muito esclarecedora. Muito obrigado, Valéria, e todos os amigos do programa Semear. Tá aí, esse foi o bate-papo com o produtor dessa semana. E o Semear MS também vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá!